Olá, seja muito bem-vindo ao canal Caminho Cristão. Todos nós já nos perguntamos qual é o nosso propósito ou até mesmo como podemos alcançá-lo. Mas afinal, o que a Bíblia nos revela a respeito do propósito? Bom, em primeiro lugar precisamos fazer a seguinte pergunta: o que é propósito? Propósito é aquilo que se busca alcançar, é o objetivo, a finalidade ou o alvo da sua vida. Propósito não é profissão, porque da profissão você se aposenta e do propósito não. Todos nós temos um propósito vindo de Deus. Você tem um propósito que é diferente do meu, e vice-versa. Isaías 26:3 diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Ou seja, quando descobrimos o nosso verdadeiro propósito, Deus se encarregará de nos guardar em paz, pois dele dependeremos e nele confiaremos. Agora, como descobrir o meu propósito? Deus é a resposta para essa pergunta, porque ele é o nosso alvo, ele é o alvo do caminho cristão. Duas perguntas fundamentais podem ser feitas. A primeira é: você tem um relacionamento com Deus? É impossível pedir que Deus nos mostre qual é o nosso propósito se nós não temos um relacionamento com Ele. E o relacionamento com Ele pode ser regado, entre aspas, da seguinte forma: através da oração e do jejum, que são os dois grandes pilares do caminho cristão. Tiago 4:8 diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. A segunda grande pergunta fundamental é: o que você faz glorifica a Deus? Todos nós temos a luta contra a carne, todos nós temos as nossas tentações, o que nós lutamos todos os dias, mas nós precisamos, através do arrependimento, ter ações que glorifiquem a Deus. 1 Pedro 4:11 diz: se alguém fala, façam como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, façam com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para sempre. Amém. Duas considerações grandiosas podem ser feitas. A primeira é: não se baseie no propósito dos outros para descobrir o seu. Um grande exemplo disso é a história do rei Davi. Se ele se baseasse nos irmãos dele para ser alguém, para descobrir o seu propósito, ele jamais seria rei de Israel. Seus irmãos eram soldados. Se ele ficasse se baseando por eles, pessoal, ele jamais seria capacitado por Deus para atingir o verdadeiro potencial da vida dele. Quando ele olhou para dentro dele mesmo, ele percebeu que na verdade ele não seria soldado, mas sim o rei de Israel. A segunda grande consideração é: quando você descobre o seu propósito, a sua vida se torna diferente. Por quê? O fardo se torna leve quando se tem um firme propósito. Quando você descobre o seu, você só vive para cumpri-lo. Por isso eu volto a dizer que propósito não é profissão, porque da profissão você para um dia. Agora do propósito você carrega até o dia da sua morte carnal. Bem, agora que você já sabe o que é propósito, como descobrir o seu propósito, você precisa saber como alcançar o seu propósito. E eu já digo para você que você o alcança por meio da capacitação vinda de Deus. Os maiores heróis da fé foram capacitados por Deus, pessoal. Pedro era um simples pescador de peixes, mas com a capacitação ele se tornou um pescador de homens. Com a capacitação ele se tornou um dos apóstolos de Cristo. Moisés era um pastor de ovelhas. A profissão de pastor de ovelhas era ridicularizada pelos egípcios. Eles mandavam os escravos fazerem isso. E a Bíblia relata que era muito difícil essa vida. Agora, quando ele for capacitado por Deus para fazer aquilo que ele precisava fazer, ele se tornou o libertador do povo hebreu. Agora o terceiro e último exemplo, o exemplo de Sansão. Acreditem ou não, ele era magrelo e fraco. Ele não era um cara forte, não era um cara musculoso, não era um cara capacitadíssimo, ele era incapaz. Deus dava a sua força. Juízes 14:6 diz: então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão. Se existe algo que podemos aprender com isso tudo é: Deus não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Quando você permite ser capacitado por Deus, você pode transformar a vida de muitas pessoas ao seu redor. O caminho cristão se torna muito mais fácil de ser trilhado quando se há um verdadeiro e firme propósito. Então permita que Deus o ajude a descobrir o seu propósito e ajudá-lo a alcançá-lo.